Olá, meus amigos, bem-vindo ao estudo da lição de número 4, a aliança de Deus com Abraão. Já aprendemos sobre a aliança de Deus com Adão, a aliança de Deus com Noé e nas próximas 3 semanas iremos aprender um pouco sobre a aliança de Deus com o patriarca Abraão. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira promessa de Deus foi a vinda de um descendente. E esse descendente esmagaria a cabeça da serpente. Esse relato a gente se encontra lá em Gênesis capítulo 3 e o verso 15. E quando a gente lê a história de Abraão, a gente percebe que a aliança de Deus com a descendência começa a pegar uma forma mais definida. Deus ele fez um chamado para Abraão, seguido de algumas promessas. E lá em Gênesis capítulo 12, nós vimos um pouco dessa promessa que Deus fez a Abraão. E a primeira promessa era que Deus faria de Abraão uma grande nação. E a segunda promessa era que daria muita terra à sua descendência. Mas isso só aconteceria se houvesse um pacto de obediência a essa aliança. O plano de Deus sempre foi resgatar aquilo que se havia perdido lá no Éden: longevidade, santidade e prosperidade. Deus apareceu 6 vezes ao patriarca Abraão durante toda a sua vida. E a primeira vez que Deus apareceu a Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade. E a primeira vez que Deus aparece a Abraão foi lá em Ur dos Caldeus e Deus fez a seguinte proposta para Abraão: sai da tua parentela, sai do lugar onde você mora e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu estava lendo o livro Patriarcas e Profeta e Ellen White fala que a influência da família de Abraão e dos seus amigos lá em Ur dos Caldeus iria atrapalhar o plano de Deus na vida de Abraão. Então, por isso que Deus solicitou que Abraão deixasse a sua família, deixasse a sua parentela, seus amigos e fosse para uma terra muito distante, porque era mais fácil, numa terra distante, Deus ele concretizar o plano que ele tinha para a descendência da mulher que iria um dia esmagar a cabeça da serpente. E logo em seguida, no capítulo 13, nós vemos Deus aparecendo pela segunda vez a Abraão. O episódio aconteceu logo após aquela intriga de Abraão com Ló, né? Porque quando Abraão saiu, arrumou toda a sua mudança, partiu para um lugar que ele não conhecia, Ló também acompanhou Abraão nesse trajeto. Ló era sobrinho de Abraão. Só que chegou o momento em que Ló e Abraão se separaram porque eles estavam tendo algumas intrigas com seus pastores e rebanhos, porque eles eram muito ricos. E Abraão achou melhor por bem que eles se separassem. E logo após a sua separação, no capítulo 13, Deus aparece pela segunda vez a Abraão e Deus ele faz de novo, refaz a sua promessa, aquilo que ele tinha prometido lá em Ur dos Caldeus. Só que Deus ele incrementa, dando ali uma força, uma motivação para que Abraão ele não perdesse o foco do propósito que Deus tinha para a sua vida e para a sua descendência. No capítulo 15 do livro de Gênesis, nós temos a terceira vez em que Deus aparece de novo a Abraão. Nas 2 anteriores, Abraão ele só obedecia. Ele jamais questionou a Deus. Quem sabe uma das maiores virtudes do patriarca Abraão era a obediência. Certamente que sim. Só que na terceira vez que Deus aparece a Abraão, Abraão ele quebra o silêncio. Abraão ele questiona a Deus. Abraão diz: olha, eu já estou com uma idade avançada, eu já estou velho, e como que tu queres, Senhor, que se cumpra a descendência sobre a minha vida, uma vez que Sara é estéril e também está avançada em idade? E Abraão abriu o seu coração para Deus naquele momento, dizendo que ele tinha um servo muito fiel chamado Eliezer.
e que Eliezer seria o seu descendente. E Deus disse: negativo, Abraão, a tua descendência não virá do teu servo Eliezer, mas sim da sua própria genética. Passaram-se alguns anos e no capítulo 17, Deus aparece pela quarta vez a Abraão. Só que nesse momento que Deus apareceu a Abraão, Abraão já tinha um filho, só que não era o filho da promessa. O filho que Abraão tinha sido gerado de Agar, a serva de Sara, e o nome desse filho se chamava Ismael. E mais uma vez Deus ele disse para Abraão: Abraão, Ismael não será o teu descendente. Ismael também será o pai de grande multidão. Ismael terá grande prosperidade, mas o filho que irá cumprir a minha promessa, ele virá de Sara, tua esposa. E a Bíblia nos fala no capítulo 17 que nesse momento Abraão deu uma gargalhada perante Deus. E Abraão disse: ó Deus, só pode ser uma piada celestial, porque não é possível. Como pode eu, um homem de 100 anos de idade, como pode Sara, minha esposa, com 90 anos de idade, ainda ter uma criança? Isso é impossível, Senhor. E Deus mais uma vez disse para Abraão: Abraão, aquilo que é impossível para os homens, tudo é possível para Deus. E Deus disse para Abraão: e tem mais, Abraão, o nome da criança será Itzhak, ou seja, Isaac, que significa riso, porque você sorriu, e o nome da criança significará sorriso para o resto da sua vida. Muito bem, no capítulo 18, Deus aparece para Abraão pela quinta vez nos carvalhais de Manre, 25 anos após Deus ter aparecido pela primeira vez lá em Ur dos Caldeus. Já tinha se passado 25 anos e Deus aparece pela quinta vez. Só que essa aparição de Deus pela quinta vez nos carvalhais de Manre com Abraão foi de forma muito diferente das formas anteriores. Geralmente, das formas anteriores, Deus aparecia por meio de visões ou com uma voz audível. Mas dessa vez, Deus apareceu pessoalmente para Abraão. Deus apareceu para Abraão e foi até a casa de Abraão, almoçou com Abraão, comeu com Abraão, tomou leite junto com Abraão. E pela primeira vez na história da humanidade, nós vimos Deus descendo a esse mundo e entrando em contato com o ser humano, almoçando com uma pessoa, com um servo chamado Abraão, apenas para anunciar a descendência do filho que um dia esmagaria a cabeça da serpente. E enquanto Deus comia ali na mesa com Abraão, Deus ele estava ali confirmando a sua promessa. Olha, Abraão, Sara, tua mulher, dará luz ao menino e o nome dele será Isaac. E Sara estava atrás da porta ouvindo a conversa de Deus com Abraão. E Sara riu, deu uma gargalhada também, né? Dizendo assim: como isso é impossível? Eu, com uma mulher de 90 anos de idade, amamentar uma criança? Isso jamais. E Deus disse para Abraão: por que Sara está negando e duvidando de que ela terá um filho? E Sara deu um grito: eu não, Senhor. E Deus disse: você negou, Sara. E Deus acrescentou: daqui a 1 ano eu voltarei aqui e veremos a criança Isaac nascida. O tempo passou e Deus apareceu pela 6ª vez a Abraão. Isso está lá no capítulo 22 de Gênesis. E na semana que vem nós iremos estudar um pouco sobre o filho da promessa, Isaac. É a continuação da lição dessa semana.